Salve, salve galera, aqui é o Vinícius Ferreiro e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode aumentar ainda mais a segurança da sua carteira na Hard Wallet SafePal, utilizando a ferramenta chamada Passphrase. Como essa ferramenta funciona, como ela impacta na sua segurança e também na sua responsabilidade. Primeiro de tudo, vamos explicar basicamente como essa Passphrase funciona. E olha, esse vídeo tá com a timeline configurada. Se você quiser, você pode pular para a parte prática, mas eu recomendo muito que você entenda a teoria. Quando você cria a sua carteira pela primeira vez, você recebe ali as suas 12, 18 ou 24 palavras de backup, que é chamada de seed phrase. A função de Passphrase permite com que nós adicionemos uma espécie de nova palavra à nossa seed phrase. Essa nova palavra não é criada de forma automática como as outras, ela é escolhida por você, como se fosse uma senha. Na prática, a sua seed phrase, 12 ou 24 palavras, dará acesso ali à carteira que você criou inicialmente. Já a sua seed phrase mais a sua passphrase dará acesso a uma carteira completamente nova. E é justamente nesse ponto que começam os benefícios em segurança, mas também um aumento da sua responsabilidade. Primeiro benefício, você consegue utilizar a sua carteira tradicional sem a passphrase em conjunto com uma ou mais carteiras com a passphrase, utilizando a sua mesma hard wallet, o mesmo aparelhinho. Segundo benefício, vamos supor que alguém tenha acesso à sua seed phrase, às suas palavras de backup. Com essas palavras, ela só vai ter acesso à carteira principal, ela não vai ter acesso à carteira que você colocou uma passphrase. Justamente por isso, é recomendado que você guarde a sua seed phrase, as suas palavras de backup, em um lugar e a sua passphrase, que seria a sua palavra adicional, em outro lugar, porque assim se torna muito mais difícil alguém ter acesso às duas informações. Basicamente, se você tiver só a passphrase, você não acessa a carteira, e se você tiver só a seed phrase, você também não acessa a carteira. Você precisa das duas informações em conjunto. Uma outra situação que a passphrase pode se tornar um benefício é caso você esteja em um momento de coação. Vamos supor que de alguma forma alguém esteja te obrigando a dar a sua hard wallet e dar a senha dessa hard wallet para que essa pessoa consiga acessar as suas criptomoedas. No caso da SafePal, você pode deixar por padrão a sua carteira sem a passphrase com um saldo pequeno lá. Caso você esteja em um momento de coação, a pessoa vai acessar a sua carteira, vai roubar aquele saldo, mas não vai acessar a sua carteira com a passphrase, e você vai ter uma negação plausível, já que aquela é sua hard wallet e tem um saldo lá dentro. Mas se você for utilizar essa função, nós temos alguns pontos de atenção. Primeiro, em hipótese alguma você pode perder a sua passphrase ou a sua seed phrase. Se você perder qualquer uma delas, já era a sua carteira, você não tem como recuperar e não vai ter a quem recorrer. Então é isso, se for utilizar essa função, tenha consciência de como ela funciona e de que você deverá guardar essas duas informações de forma mais segura possível, você não pode perder elas. Já o segundo ponto negativo é questão de compatibilidade. Nem todo aplicativo de wallet é compatível com passphrase. Porém, eu já rodei uns testes aqui e deu tudo certo. Eu consegui criar uma carteira aqui na SafePal com passphrase, né? E consegui recuperar essa carteira lá na SequX, ou seja, uma outra hard wallet, porém que é compatível com a função de passphrase. E a outra hard wallet também precisa ser compatível com o mesmo padrão de palavras, 12, 18 ou 24. E outra coisa que eu não posso esquecer de te falar é que a passphrase registra letra maiúscula, letra minúscula, números e caracteres especiais. Você precisa salvar ela da maneira correta, tá? Se é maiúsculo, maiúsculo, se é minúsculo, minúsculo e os caracteres certinho. Mas enfim, acho que já deu para entender um pouco da teoria. Vamos para a prática. Primeiro de tudo, vamos aprender a adicionar a passphrase na nossa carteira e consequentemente criar uma nova carteira com ela. Aqui eu já estou com a minha hard wallet configurada da maneira tradicional e a primeira coisa que eu quero te mostrar é justamente o meu endereço, gestão de ativos, Ethereum, receber, e tá aí o meu endereço. Como vocês podem ver, o final dele é B2FC6, só para servir de comparação, né, para depois que adicionarmos a passphrase. A configuração da passphrase é extremamente simples. Você vai ligar a sua hard wallet configurada tradicionalmente, né, normal, e vai vir aqui em definições. Logo a primeira opção é justamente passphrase. Clica nela e você terá duas opções. A primeira já parte para a criação da passphrase e a segunda tem alguns avisos que eu já trouxe para vocês nesse vídeo,
justamente falando que pode ser letras maiúsculas, minúsculas, números e até caracteres especiais. E tudo isso é diferenciado. Se você coloca uma vez com a letra maiúscula, da próxima, se você colocar com letra minúscula, você vai acessar outra carteira diferente. Então marque tudo da forma correta, tá bom? Aqui embaixo ele também te dá outro aviso que eu já falei pra vocês, que se você perder aí a sua passphrase, você perde acesso aos seus ativos definitivamente. Então tome muito cuidado. E pede pra você também não guardar a sua passphrase junto com a frase mnemônica, que seria ali a seed phrase, aquelas 24 palavras. Depois que você leu esses avisos, você coloca aqui entendido, e aqui tá perguntando se você necessita de uma passphrase. Nesse momento nós estamos criando uma carteira com passphrase, então a resposta é sim, mas você vai utilizar essa função depois para trazer a sua carteira tradicional. Já já eu te explico, então coloca aqui sim, e aqui você vai colocar o seu PIN. Eu vou colocar o meu rapidinho aqui. Esse PIN é o mesmo da sua carteira tradicional, tá bom? Coloquei o meu e vou confirmar. Beleza, agora ele tá me pedindo para mim colocar a minha passphrase. Eu vou colocar aqui uma aleatória, QWERTY, Q-W-E-R-T, né? Vou colocar aqui o número 57, por exemplo, né? QWERTY 57. Vou confirmar, vou repetir aqui a minha passphrase, QWERTY. Eu tô colocando tudo minúsculo, então o meu backup vai ter que ser tudo minúsculo, ok? QWERTY 57. Vou confirmar novamente. Se você colocou maiúsculo, outros números ou caracteres especiais, você vai ter que marcar tudo isso corretamente, tá bom? Vou colocar aqui em OK, beleza, ele vai acessar aqui a minha carteira. Basicamente ele vai criar meio que esse acesso, né, a uma carteira com as minhas palavras, com a minha seed phrase, mais a minha passphrase. Então, wallet criada, vou dar um nome para ela, vou colocar o nome de QWERTY, que eu já sei, né, qual que é, mas não coloque o nome da sua passphrase na carteira, ok? Colocar aqui confirmado, vou confirmar, mudou, ficará disponível após ligar o app. Então aqui eu já estou com uma nova carteira. Como eu sei disso, vou vir em gestão de ativos, Ethereum, receber. E agora, como vocês podem ver aí, ó, é uma carteira diferente, né? O final dessa carteira agora é 72EA. Então, como vocês viram ali, eu tinha uma carteira tradicional da SafePal configurada. Eu fui lá e adicionei uma passphrase. Isso gerou uma nova carteira. Então, se um dia eu precisar acessar essa carteira da passphrase novamente, eu tenho que recuperar a minha carteira tradicional através da seed phrase, né? Das palavras de backup, e depois adicionar a mesma passphrase. E aí ele vai recuperar essa carteira. Então aqui eu posso desligar e ligar novamente a minha hard wallet, que ela ainda vai estar com acesso à minha carteira com passphrase, que tá com o nome de QWERTY aqui em cima, tá bom? Agora, se você quiser acessar a sua carteira base, a anterior, sem a passphrase, basta você vir aqui em definições, ok? Passphrase, coloca criar passphrase e aqui você vai responder com não. O sim é quando você quer colocar com passphrase e o não é quando você quer voltar para a carteira tradicional. Então vou colocar aqui, ó, não, tá? Vou colocar minha senha novamente. Coloquei a minha senha, que é o PIN tradicional da hard wallet, vou confirmar. E aqui ele já tá puxando a minha carteira base, aquela primeira que está sem a passphrase, só com a seed phrase, né? Só com as palavras de backup mesmo, que tinha o nome de carteira teste, já até reconheceu o nome. Vou colocar OK e vou mostrar para vocês aqui, ó, gestão de ativos, Ethereum, receber, e como vocês podem ver aí, ó, o endereço B2FC6, a minha carteira base tradicional mesmo. Então, como você pode usar isso daqui? Você vai ter a sua hard wallet normal configurada com o aplicativo do celular. Você vai lá e adiciona a passphrase, criando uma nova conta, uma nova carteira com uma camada a mais de segurança. E aí você configura novamente com o seu celular. Você vai ficar lá com duas carteiras separadas. Na carteira que foi gerada com a passphrase, você pode guardar a maior quantidade de moedas que você tem, né? Guardar ali o saldo grosso e aquelas criptomoedas para o futuro. Porém, pode ser uma boa ideia toda vez que você utilizar a sua hard wallet, você voltar ela para a carteira tradicional sem a passphrase. Assim, caso alguém roube essa hard wallet e peça para você passar a senha ou saiba a sua senha, ao desbloquear, a pessoa só vai ter acesso à sua carteira normal e não a carteira com passphrase. Entendeu a dinâmica? Precisou mover os saldos da carteira com passphrase? Pega seu hard wallet, conecta ali com a passphrase, vincula o celular, move o que você precisa mover, depois você pega a sua hard wallet de novo e volta para a carteira tradicional, sem a passphrase. E sim, você pode acessar a sua carteira com passphrase quando quiser. Deixa eu te mostrar. Aqui eu tô na carteira tradicional, B2FC6. Vou voltar aqui, né? Vou vir aqui em definições, passphrase, criar passphrase, resposta sim, que eu quero colocar ali a passphrase. Vou colocar aqui o meu PIN.
Coloquei o PIN, vou confirmar, e agora eu vou colocar a mesma palavra da mesma forma que eu tinha feito da primeira vez, né? Quert, no caso, né? E os números aqui, 57. Quert, 57. Confirmar. Vou colocar de novo, que ele pede para confirmar 2 vezes. Quert. Coloquei de novo, vou confirmar. Tá aqui, ó, passphrase, Quert, 57. Confirmar. Beleza, ele vai puxar aqui a carteira. Esperar ele carregar, não demora muito. E pronto, ele já até reconheceu o nome que eu tinha dado a ela, né? Carteira de Quert. Coloco confirmar, vem gestão de ativos, Ethereum, receber. E agora, como vocês podem ver aí, ó, 72EA, que é justamente a minha carteira que eu criei durante esse vídeo com a passphrase. Beleza, mas agora vamos supor que você perdeu a sua hard wallet, ela quebrou ou foi roubada. Como você recupera a sua carteira com a passphrase? Primeiro de tudo, você vai precisar comprar outra hard wallet que seja compatível com a sua seed phrase, né? Sendo 12, 24 ou 18 palavras, dependendo do padrão que você utilizou, e que também seja compatível com o sistema de passphrase. Comprou essa nova hard wallet? Beleza. Sempre que você inicia ela pela primeira vez, você tem 2 opções: criar uma carteira ou importar uma carteira já existente. Você vai utilizar a opção de importar uma carteira. Ele vai perguntar qual padrão de palavras, você vai selecionar ali se é 12, 18 ou 24, e aí você vai colocar as suas palavras de backup. Colocou as palavras, terminou de fazer a configuração, pronto, você já tem acesso à sua carteira base. Para acessar a carteira com a passphrase, após ter acesso à sua carteira base, você vai novamente em definições, passphrase, coloca lá que você quer colocar uma passphrase e escreve exatamente a palavra que você tinha colocado. Escreveu ali, confirmou, você vai recuperar a sua carteira. Mas basicamente você precisa ter a sua seed phrase, que são as suas palavras de backups, né, guardadas em segurança, e também a sua passphrase, que é basicamente essa palavra adicional ali para ter uma camada a mais de segurança, também guardadinha aí com você. Tem essas 2 informações, você consegue recuperar a sua carteira. Mas olha, antes de fazer qualquer movimentação ou depósito na sua carteira com a passphrase, se liga nessas dicas. Você vai pegar a sua hard wallet, né? Vai colocar na sua carteira base, ou seja, sem a passphrase. Colocou na carteira base, vem aqui nessa engrenagem de definição, vem em verificação de semente, né? Coloca a seguinte, coloca aí o seu PIN, vou colocar o meu aqui. Confirma o seu PIN e aqui você vai colocar quantas palavras você tem no seu backup. O seu backup é de 12? É de 18? É de 24? Você vai colocar aqui. O backup dessa carteira de exemplo que eu tô usando para vocês é de 12. E aqui ele vai pedir para mim verificar a minha frase. Resumindo, eu vou ter que colocar palavra por palavra aqui. Para que isso serve? Essa função serve para confirmar se as minhas palavras de backup, aquela que eu escrevi no papel quando eu criei essa carteira, é a mesma da carteira que está ali, ou seja, eu tô confirmando se o meu backup tá certo. Segunda coisa que você pode fazer é, ao criar ali a sua carteira com a passphrase, você vai lá no endereço de Ethereum e marca esse endereço em um papelzinho. Marcou? Beleza. Volta para a sua carteira base sem a passphrase e depois tenta acessar novamente a carteira com a passphrase e confere para ver se o endereço de Ethereum está certinho. Tudo isso para confirmar o seu backup, para ver se você marcou essa passphrase da maneira correta. E galera, agora eu tô ficando sem voz, mas acho que o conteúdo já acabou. Eu demorei bastante para gravar esse vídeo, mas espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. E se você ficou com alguma dúvida, eu vou pedir para vocês colocarem aí nos comentários, mas também eu recomendo que vocês estudem um pouco mais sobre esse sistema de passphrase. É um pouquinho complicado, mas aumenta a sua segurança. E olha, se você tá até aqui é porque você curtiu esse conteúdo, então eu vou pedir para você deixar um like aí embaixo se você não deixou ele até agora, e também te convidar a se inscrever nesse canal caso você ainda não seja inscrito. E é importante que você tenha o sininho ativado, porque assim sempre que eu trouxer um conteúdo novo, você já recebe a notificação. Mas então é isso galera, muito obrigado pela sua audiência, agora eu vou ficando por aqui e eu espero você no próximo vídeo. Então até lá e tchau, tchau!